bem-vindos, belíssimos, maravilhosos, estupendos estudantes, para mais uma aula do nosso aprofundamento maravilhoso. E ele é só maravilhoso porque você é maravilhoso e isso faz tudo se tornar incrível. E hoje começaremos aí uma nova atividade nova, vida nova, e é sobre isso, né? E aí agora a gente vai se aprofundar um pouco mais em assuntos que fogem um pouco da ficção científica, né? Mas querendo ou não, a gente sempre consegue achar os caminhos. Então, antes da gente começar efetivamente, vai aparecer aí para vocês na tela. O nosso aprofundamento é o Cultura em Movimento, as diferentes formas de narrar a experiência humana. A unidade curricular é a tecnologia nas narrativas das relações sociais. E o componente é o Nós Robôs, as relações socioculturais e de trabalho no mundo digital. A gente está na introdução, né, da atividade e a nossa aula vai ser sobre revoluções industriais. Na verdade, essa atividade inteira a gente vai falar sobre as revoluções industriais, as mudanças, né, que elas geraram, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? E hoje a gente vai justamente, como é uma aula de introdução, a gente vai fazer um apanhado geral, porque justamente as revoluções industriais, como o próprio nome da aula diz, é do vapor até a inteligência artificial. E, cara, máquina a vapor para inteligência artificial é um salto imenso, tipo, caos. E tá tudo bem, porque a gente vai entender melhor esse processo e assim a gente vai conseguir entender melhor os processos de trabalho que vão acontecer daqui pra frente. Óbvio, como eu falei pra vocês, é impossível fazer uma previsão do futuro, porque por enquanto nenhum de nós tem uma bola de cristal. Mas o ponto é que a gente já pode aí fazer análises do que pode vir a ser esse futuro, que é a própria proposta da ficção científica. Lembrando que sempre no começo, dá para vocês verem aqui atrás de mim, tem sempre o resuminho do componente, os eixos estruturantes com as habilidades, eu vou até voltar, que os meninos colocaram aí, ó. Então, resumo do componente, os eixos estruturantes com as habilidades, e as habilidades específicas das ciências humanas e sociais aplicadas. E eu já vou aproveitar e vou colocar nesse primeiro slide, que é o quê? Na nossa primeira aula sobre o aprofundamento, que a gente teve 2 aulas aí explicando o componente, apresentando as atividades, mas a nossa primeira aula efetivamente do componente, a primeira aula da atividade número 1, a gente analisou 3 textos. A gente analisou um texto do Isaac Asimov, que é a introdução ali do Nós Robôs. A gente analisou um conto dele, né, bem breve, o do cachorro, do Robobô. E a gente analisou a letra de uma música, que é a música Robots, do Flight of the Conchords, que eu expliquei pra vocês brevemente, que é uma banda meio que saiu de uma série de TV, ou é uma série de TV que saiu de uma banda, enfim. É isso, e eles são australianos. E aí, a gente vai revisitar essa música pra gente lembrar, né, do que a gente falou e como isso se relaciona com a nossa temática atual. Que é, na música do Flight of the Conchords, a Robots, ela fala sobre que nos anos 2000, no caso, que era o bug do milênio, enfim, os robôs iam tomar a humanidade e iam matar todos os seres humanos. E eles até falam que, não tem mais tratamento antiético dos elefantes. Tipo, mas não tem mais elefante. Bom, mas é bom de qualquer jeito. Mais uma das partes principais da letra da música, porque ela conta uma história, é falando que os robôs, eles estavam sendo oprimidos pelos seres humanos, eles estavam vivendo em um sistema opressivo dos seres humanos, que faziam eles trabalharem durante horas exaustivas, sem descanso, e eles eram tratados de uma maneira agressiva ou violenta, né, por esses mesmos seres humanos. E isso gerou a robodepressão. Então, os robôs começaram a ficar deprimidos, tanto com esse tratamento agressivo, quanto pela quantidade de horas de trabalho que eles eram explorados. E aí, com o tempo, eles foram se tornando mais fortes, desenvolvendo cada vez mais a sua cognição, a sua consciência. E aí eles chegaram à conclusão que a resposta mais eficiente para o problema deles era exterminar todos os seres humanos. Super good vibes, super alto astral. E aí, o que acontece? Por que a gente vai revisitar essa música? Porque é uma coisa que talvez seja claro para algumas pessoas, mas talvez não para todas, é que às vezes a gente coloca um ideal no robô como um ideal de progresso, com várias coisas. Mas existe um ponto central do porquê que robôs existem. E é um ponto só, que é
para trabalhar. Os robôs, a utilidade deles é trabalho. Então, quando você pensa do robô, da máquina, que fazem carros no Japão, quer dizer, hoje no mundo inteiro, né? Mas o Isaac Asimov, ele fala do Japão. Os robôs que constroem carros, o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando no lugares de seres humanos. Quando você fala de uma panela de arroz elétrica, que você só pluga na tomada e ela faz o arroz para você, você também está falando de um robô fazendo o nosso trabalho, que seria ficar lá olhando o arroz, enfim, garantindo que ele está bom. Quando a gente pensa sobre um robô aspirador, ainda assim, a gente está falando de um robô que está ali para fazer o trabalho que seria nosso, que é de limpar a casa, varrer a casa, enfim. Então, sempre quando a gente olha para um robô, a criação de um robô, o principal ponto dele ter sido criado é para trabalhar. E trabalhar no sentido mais amplo da palavra, né? Trabalhar não é só emprego, tipo, eu sou professor, eu sou médico. Qualquer atividade que nós realizamos é um trabalho. Então, por exemplo, né, um dos contos do Isaac Asimov é o conto que chama Sally, que é um moço que ele criou não sei a palavra, mas tipo, é um sítio, uma fazenda, em que ele recebe carros aposentados. Entendeu? Então, carros aposentados. E esses carros, eles têm inteligência artificial. Então, com isso, eles têm a sua própria consciência, por mais que eles não falem. E nessa ideia, ele cria esse lugar para carros que já foram utilizados por muitos anos e já estão velhos, possam se aposentar e viver uma vida livre depois da aposentadoria. Mas ainda assim, se a gente for pensar, a função de um carro que se dirige sozinho é realizar um trabalho, que é dirigir por nós. Então, toda a ideia da criação de robôs, de coisas automatizadas, enfim, de tudo isso é a gente justamente substituir o nosso trabalho por um robô que realize essa mesma função. Isso desde emprego, tipo montadoras de carro, fábricas e coisas do tipo, até coisas simples do dia a dia, como uma cafeteira que faz café a hora que você deixa lá marcado, panela de arroz, air fryer, o que seja. Então, os robôs, eles têm a ideia justamente de trabalhar no nosso lugar. E aí é que vem a ideia de que a gente não viveu uma vida sempre com robôs. Então, vai aparecer aí para vocês o que a gente vai tentar entender nessa terceira atividade é como a gente foi do artesanal, né? Aí tem o moço sapateiro cortando o couro à mão, fazendo o molde do sapato, a sola, tudo manualmente, né? Para a foto do lado, onde a gente tem uma empresa completamente robotizada, né? Mas não só a gente entender como a gente foi desse artesanal até o robótico, mas principalmente entender que essas mudanças, elas tiveram uma consequência, né? E essas consequências, elas foram boas ou ruins? Ou como tudo na vida, meio a meio, né? Porque não adianta a gente hoje só falar e pensar nos benefícios da tecnologia. Eu já falei isso com vocês várias vezes, vocês vão me ouvir falando sobre isso mais 300, que é muito claro, pelo menos para mim, Fabiana, os benefícios da tecnologia. O benefício de ter um celular na minha mão que eu consigo pesquisar qualquer coisa a qualquer hora. O fato de eu conseguir falar com qualquer pessoa a qualquer hora do dia. Ou o fato de que a gente está conseguindo transmitir uma aula onde eu tô, tipo, eu não tô sozinha no estúdio, mas entendam, né? Tem uma equipe, obviamente, aqui comigo. Mas, por exemplo, eu tô sozinha em um estúdio dando aula para câmeras e várias outras pessoas estão conseguindo assistir essa aula, mesmo que essas pessoas não consigam, por exemplo, estar na escola nesse momento. Então, eu consigo ver. E eu acho que é muito claro, tipo, o benefício da televisão, dos aplicativos de entrega, dos aplicativos de motoristas e tudo isso. O problema é que talvez a gente nunca pare para pensar sobre os efeitos colaterais desses benefícios, que tá, tudo bom, muito lindo, mas qual é o efeito também que pode ser negativo? E como a gente já pode refletir sobre como diminuir esses efeitos
ou até resolvê-los a longo prazo. Entendeu? E aí, para isso, a gente hoje vai passar bem por cima das revoluções industriais, porque, obviamente, nas próximas aulas a gente vai ver uma a uma, especificamente, falando um pouco melhor sobre elas. Então, a gente tem aí as 3 revoluções industriais, tá? E aí vale a explicação. A primeira coisa é que o título ali tá Revoluções Desarmadas, porque isso é importante. A Revolução Industrial, ela é uma revolução no sentido de que ela mudou a maneira com que as coisas eram produzidas. Não só as coisas eram produzidas, mas ela mudou as relações dentro de uma sociedade. Foram geradas outras divisões dentro da sociedade, dentro das classes sociais. A maneira com que as pessoas se relacionavam com o trabalho foi modificada. E isso é o que gera o nome, uma revolução. E aí, vocês estão vendo 3. E aí você vai falar assim, mas teve 3 vezes? É que o que acontece? A Revolução Industrial, obviamente, ela foi evoluindo ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E ao invés de a gente olhar como um movimento único, então a gente teve uma Revolução Industrial que evoluiu até, tipo, como eu falei pra vocês, a Revolução Industrial é simples, ela só vai do vapor até a inteligência artificial. Tipo, cara, é um salto muito grande. Então, o que acontece? Essa Revolução Industrial ela é separada em 3 fases, ou 3 revoluções, que foram as 3 principais mudanças nas estruturas de trabalho e de produção de bens de consumo. A primeira, que é essa que está no quadrinho vermelho, a primeira Revolução Industrial ela vai acontecer ali entre 1760 a 1860, então, tipo, um século, 100 anos, né? Só que ela tem um diferencial, porque ela ficou limitada à Inglaterra. Então, essa primeira Revolução Industrial, ela aconteceu especificamente na Inglaterra. E a gente vai ver depois, numa aula só sobre isso, por que foi só na Inglaterra. Agora, a gente só está dando uma pincelada rápida. Esse momento aí vai ficar marcado ali pelas primeiras indústrias, tá? Então, o que surge na Revolução Industrial são as primeiras indústrias. É realmente aquilo que a gente viu. Antes a gente tinha produções artesanais, tá? Então era tudo feito à mão, era tudo costurado, enfim, tudo feito manualmente, o que obviamente gerava um processo de produção longo, né? Então, para você fazer um sapato, sei lá, demorava uma semana, entendeu? Tipo, eram processos mais longos porque era tudo feito manualmente. Então, a primeira Revolução Industrial, ela traz a questão de você ter o aparecimento das primeiras indústrias, né? E pelo aparecimento aí nessas indústrias do tear mecânico. Então, o tear mecânico é para a produção de tecidos, ali majoritariamente de algodão, tá? E máquinas a vapor. Então, por isso que é do vapor a inteligência artificial, por causa que as primeiras máquinas, realmente, elas eram movidas a vapor, não tinha eletricidade, né, energia elétrica, ou, sei lá, combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel, entre outras coisas. Então, elas eram feitas a vapor. Eu coloquei um adendo nessa primeira Revolução Industrial, por causa que acontece, a gente tem um subgênero da ficção científica que meio que é voltado para esse período da história, que é o steampunk. Steam é vapor em inglês e punk é por causa que justamente é um movimento de contracultura. Esse steampunk, ele é uma ideia de um futuro, só que baseado em tecnologias à base do vapor. Eu tô tentando lembrar, assim, nomes de filmes específicos que tratam a temática steampunk, mas o mais que eu consegui lembrar é o desenho Atlantis. O Atlantis, ele é steampunk. Mas tem diversos aí filmes, desenhos animados, quadrinhos que trabalham essa temática. Acho que vale a pena vocês darem uma pesquisada depois, porque é uma estética muito, sei lá, muito específica. Porque você tem, por exemplo, próteses de braço, por exemplo, sabe? Só que elas não são biônicas, né? Elas são mecânicas, então você vê os pistões, você vê os mecanismos, tal, porque justamente não é algo voltado à energia elétrica, mas é algo voltado ao vapor, ao mecânico, tá? Daí a gente vai para a segunda Revolução Industrial.
E ela vai ser mais ou menos ali entre 1860 até 1900, então pouco tempo, 40 aninhos ali, mas é nesse momento em que essa revolução industrial que estava acontecendo na Inglaterra, ela começa a se expandir para outros países. Ela vai aí para a Alemanha, para a França, para a Rússia, para a Itália. E aí nessa fase é que aparecem outras coisas que hoje a gente já está mais acostumado. O primeiro é o uso do aço, né? Do aço tanto para a produção de bens, mas também para a construção de maquinário. Da energia elétrica e de combustíveis, e é importante aqui deixar claro que esses combustíveis são combustíveis à base de petróleo, então a gente está falando de gasolina e diesel, né? O motor à explosão, porque justamente os motores à explosão normalmente são movidos a gasolina, né? O motor do carro, por exemplo, ele é um motor à explosão, ou, mais bonitinho, a combustão. E aí a combustão ela é feita com a queima da gasolina, né? Aparece também a locomotiva a vapor, o que já começa a encurtar a distância entre países para a circulação de bens de consumo, e também o aparecimento de indústrias químicas. E essas indústrias químicas são de vários ramos, inclusive do ramo alimentício e médico. Então começa ali o aparecimento de empresas, de indústrias, né, que vão começar a produzir antibióticos, medicamentos e tal, né, já começa a surgir aí. E também, por exemplo, conservantes alimentícios. Então, Maria, hoje quando você compra qualquer coisa no mercado, a não ser que seja orgânico, natural e se você vir atrás, vai estar os ingredientes e aí 390 milhões de nomes que você não faz ideia do que são. Esses nomes são o quê? Conservantes, justamente para que esse alimento dure mais tempo. E aí, por último, que é onde a gente vai fechar a nossa atividade, é a terceira revolução industrial. Ela não tem uma data específica, né, de começo e fim, principalmente porque ela não terminou, mas essa terceira fase, ela está ligada aos avanços tecnológicos do século 20 e 21. Então, é nesse momento em que a indústria ela é modificada pelo aparecimento do computador, da internet, da engenharia genética, do celular e da robótica. Então, isso vai mudar muito a maneira com que as empresas funcionam, de como essas empresas se organizam, o fluxo de materiais, a quantidade de coisas que começam a ser produzidas. Então, a gente tem o primeiro momento, que é o surgimento dessas primeiras indústrias. O segundo momento é essas indústrias se espalhando pelo mundo inteiro e se desenvolvendo um pouco mais do que elas eram anteriormente, como, por exemplo, da energia elétrica. E, por último, essa terceira revolução industrial é o que a gente vive hoje. E até, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas spoilers. Que é, por exemplo, quando a gente fala sobre o processo de uberização, que se tornou um termo, né? Não é só ligado à empresa Uber, obviamente, mas esse processo de uberização ficou conhecido como um processo que fala sobre todos esses empregos de aplicativo. Então, de entrega de comida, motoristas e tal. O fato de que hoje a gente tem um celular e a gente consegue, por ele, pedir comida em um mercado para uma pessoa buscar e entregar na sua própria casa, isso já é uma mudança absurda na maneira com que a gente se relaciona, tanto com o consumo quanto com o trabalho. O fato de que hoje eu não preciso sair da minha casa e ir num shopping para comprar uma roupa, mas eu posso fazer um pedido online e essa roupa vai ser entregue na minha casa, sei lá. Vamos pensar positivamente, tá? Às vezes demora 3 anos, mas vamos pensar positivamente ali. Nos 3 dias, ela chega na minha casa, isso muda muito a nossa relação com o consumo e com o trabalho. O fato de que hoje, principalmente depois da pandemia, muitas pessoas não voltaram a trabalhar presencialmente. Elas ficam ali num sistema ou totalmente home office ou híbrido, também modifica, porque um dos nossos ambientes de maior socialização, que é onde a gente passa a maior parte do dia e a gente socializa com pessoas, é no trabalho. E agora, esse maior período do tempo, as pessoas estão passando sozinhas em casa. Então, isso muda muito e essa é a nossa ideia, é a gente discutir sobre esses processos. Então, eu espero que vocês tenham curtido, vocês se animem aí para essa terceira fase das nossas aulas. Não esqueça de avaliar a aula, é sempre muito importante para a gente poder sempre melhorar e trazer aulas que façam mais sentido para vocês. Um beijo, quem estiver aí, não esqueça de ficar para o nosso momento da interação e avalie, ó, o pessoal deixou aqui o QR Code aqui embaixo. Aê. Até mais.